Ok. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre as teorias da ficção e teorias da realidade que envolvem a natureza jurídica das pessoas jurídicas, né? Então, só para fazer uma revisãozinha, as teorias da ficção, a própria pessoa jurídica seria uma ficção legal ou doutrinária, criada pela lei ou pela doutrina. Nesse caso, a crítica que a gente faz é que o Estado é uma pessoa jurídica e é equivocado dizer que o Estado é uma ficção, ok? Com relação às teorias da realidade, elas se opõem a esse primeiro grupo da ficção e se dividem aqui em três teorias, que é a teoria da realidade objetiva, teoria da realidade jurídica ou institucionalista e a teoria da realidade técnica. Pois bem, agora nós falaremos sobre um outro assunto, que é justamente a questão da divisão, da classificação das pessoas jurídicas. E nós vamos ter a seguinte classificação: a classificação quanto à nacionalidade, nós vamos ter que a pessoa jurídica ela é nacional ou estrangeira. Quanto à estrutura interna, nós vamos ter que a pessoa jurídica ou ela é uma corporação, que é um conjunto de pessoas que apenas coletivamente gozam de certos direitos e os exerce por meio de uma vontade única. Então, quanto à sua estrutura interna, ou ela vai ser uma corporação ou ela vai ser uma fundação. Fundação é aquela com patrimônio personalizado para um determinado fim que lhe dá a unidade. Então, quanto à nacionalidade, nacional estrangeira. Quanto à estrutura interna, corporação, fundação. E quanto às funções e capacidades, aí nós vamos ter o seguinte, divisão de direito público, lembrando que o direito público ele se divide em interno e externo, quem seriam aí, como se classifica as pessoas jurídicas de direito público interno? Ora, União, Estados, Distrito Federal e territórios, municípios, as autarquias, incluindo as associações públicas, as fundações públicas de direito público, porque nós temos também as fundações de direito privado, e as demais entidades criadas por lei. Já as entidades de direito público externo são justamente os estados estrangeiros e os organismos internacionais, como os estados, a ONU e o Mercosul. São estados estrangeiros ou mesmo organismos internacionais. Essas são pessoas jurídicas de direito público externo, diferentemente das pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, município, Distrito Federal. Bem, também nós temos, quanto às funções e capacidades, as pessoas jurídicas de direito privado. E aí, conforme vocês vão ver até lá nos slides que eu passei para vocês, as pessoas jurídicas de direito privado, elas se dividem em fundações, organizações religiosas, partidos políticos, associações e sociedades. Lembrando que as fundações, elas podem ser de direito privado ou particulares. Nós temos lá as fundações públicas, mas aí é de direito público. Eu estou falando aqui das pessoas jurídicas de direito privado. Fundações que são de direito privado ou particulares. Nós temos as organizações religiosas, os partidos políticos, as associações e as sociedades. Lembrando que as sociedades elas podem ser sociedades simples e empresárias. Com relação à fundação pública, é interessante a gente lembrar que a fundação de direito público ela é instituída diretamente por lei específica, questão de concurso público, clássica questão de concurso público. Então, fundação pública
é a pessoa jurídica de direito público instituído diretamente por lei específica. Já a fundação pública de direito privado, ela é instituída por ato próprio do Poder Executivo e autorizada por lei específica. Uma coisa é ser instituída diretamente por uma lei específica, outra coisa é ser autorizada por lei específica. Isso vocês verão em detalhes, no direito administrativo, mas é importante nós sairmos aqui da pessoa jurídica entendendo essa subdivisão, justamente porque nós vamos utilizar todas essas classificações, pelo menos essa ideia, essa ramificação em nossa mente, justamente para estudar direito administrativo. Com relação à constituição da pessoa jurídica, é o nosso próximo vídeo. Vamos lá? Até mais!